E aí, galera do Terceirão, olha, 10 para nós neste 18 de agosto. Estamos avançando, hein? E hoje nós temos dois convidados, top, né? Gente do mais alto nível intelectual, artístico, né? Do chamado ciclo da seca. E seca é com o Nordeste mesmo, né? Em Alagoas, está dentro desse, né, ciclo da seca, e a outra, no caso, a Raquel, do Ceará. Ah, tá brincando. Aí é a vida nordestina, não é difícil, marcada pelas intempéries, né, da natureza, questão climática, flora, fauna, e a questão ideológica corrupta da presença do Estado brasileiro através de pessoas corruptas, principalmente na seca. Vamos conhecer a visão de dois grandes, né, da literatura nacional, que são presenças constantes no Enem. Está vendo como é interessante? E um detalhe mais curioso ainda, no caso da Raquel de Queiroz, né, grande escritora brasileira, que insultou a academia brasileira, até conquistar. Ela não foi convidada, ela não ingressou, ela conquistou a entrada dela, a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. E o mais curioso é que a primeira mulher a bater a porta da academia foi uma piauiense, Amélia Bevilacqua, isso nos anos de 1930, imagine. E a Raquel consegue em 1977. Que coisa, não é? 50 anos depois, praticamente, né? Então, Terceirão me acompanha aqui nessa jornada. Valeu, não é? O quadro tá assim. Chegou! Olha aí, galera. Só para a gente fazer um remember desse contexto, né, da segunda fase do modernismo, né? Segunda fase, o bloco da prosa, da ficção, porque aquele blocão, né, dos poetas nós já cumprimos, hein? Começa com Drummond e fecha lá com Manuel de Barros, né? Ele e o Mário Quintana, estão lembrados? Bom, essa ficção de 30, né, já começa a entender, o romance de 30, ou ainda o romance regionalista de 30. Tendo 30 você vai lembrar direitinho. Ou ainda, de maneira mais requintada, neorrealismo. Uma nova visão da realidade, que é uma literatura, é uma ficção, né, de tensão social, né, tensão política, não é partidária, por favor. Política é a condição humana, né? Então, galera, aí eu trouxe dois quadros aqui, são muitos quadros do Portinari, que ele toca nesse assunto, né? Retirante, seca, é uma coisa absurda, estupenda, né? Surrealista, né? Vocês lembram daquele quadro famoso da Pietà? Está bem aqui uma parte dele, bem no meio aqui. Essa intertextualidade da pintura dele, o enterro da menina, com a Pietà, do Michelangelo. Olha que coisa, né? E a primeira grande manifestação dessa literatura foi com José Américo de Almeida, político, ex-governador da Paraíba, com o romance A Bagaceira. O título é uma beleza. Olha que metáfora, né? Quando você termina de ler a obra, você entende que nessa terrível, né, convivência com a seca, os retirantes têm vidas em bagaço. Olha a pintura. Olha as duas pinturas.
bagaço, né? Vidas em bagaço. Né? A gente tem problema? Tem, mas a seca e o retirante tem mais problema. Né? E é um ciclo, né? Isso é permanente ao longo da história brasileira. E desde dos gestores, né, pós-independência, que o Brasil convive com essas circunstâncias. Né? A pior seca foi a de 1877. Saca essa aí, cuidado com essa data. Em torno do ano de 1877, mais ou menos uns 6 anos em torno do ano, né? Seca cruel. Houve até canibalismo, para vocês terem uma ideia. Né? Segure essa data. Né? E aqui a gente tem um pouco da ideia, né? Pela arte, pela pintura e pela literatura, eu chamando mais atenção aqui para a pintura, né? Dessas vidas de desespero, miséria, né? Angústia, incerteza, bagaço de vida. Né? Daí o título do romance do José Américo, né, paraibano, né, com essa obra impressionante, A Bagaceira. Né, um romance pequenininho, mas altamente significativo desse ciclo da seca. Porque quando tem seca, tem retirante. Diminuiu muito, claro, lógico, por favor, né? As distâncias ermas, longas, foram diminuídas. Né? E aí, poço aqui, poço acolá, a coisa foi diminuindo muito. Já melhorou? Nossa! Mas imagine, de 1877 aos dias atuais. Algo tenebroso. Né? Valeu? Pois a conversa nossa é nesse sentido. E o terceirão, de olho, né? Nessa palavrinha mágica, intertextualidade, da seca. Porque aí nós vamos cruzar disciplinas. Né? A chamada interdisciplinaridade da pintura, né? Com a literatura. Muito bom isso aí, excelente. Então, ó, vamos dar uma olhadinha no contexto. A coisa começa, né, a tomar rumo quando aconteceu um congresso em Recife, em 1926. Né? Em 1926, esse congresso no Recife discutiu muita coisa do Nordeste. Que bom! E aqui do lado direito, 2 pinturas representativas do cangaço. Né? Aí você tem mais um pintor nordestino, cearense, Aldemir Martins. Genial. E aqui nessas pinturas, né, de formas geométricas, o cubismo, olha aí. Nós temos uma representação da violência do cangaço, né, um tema nordestino muito forte. Nos anos, até o final dos anos de 1930, quando o cangaço foi exterminado. Né? Então aqui nós temos, ó, pega bem aí, nós temos a discussão nesse congresso do Recife, né? Ó, em 26. E a consequência disso foi em 30 a publicação da Bagaceira, e a publicação de um romance que nós vamos chamar aqui para conversa boa, né? O 15. Beleza, da Raquel, hein? Discutir a questão do latifúndio, que até hoje é um dos grandes problemas brasileiros. Em 500 anos, o grande problema brasileiro é agrário. Então, latifúndio. Não vê o norte, as confusões? Aí vem um problema bem nordestino, seca. A violência social no campo, né? E aí vem um outro componente cruel, a corrupção. Até um certo tempo usamos uma expressão chamada indústria da seca, né? Desviando dinheiro público. E o Brasil inteiro viveu isso aí, principalmente o Nordeste.
os contrastes sociais, né? Ou seja, o foco desse congresso do Recife foi o homem nordestino, né? E uma discussão muito curiosa é o poder de mando, né? O chamado coronelismo, em todos os sentidos. Eleições fraudadas, eleição disso, mandando nisso, naquilo. Porque o coronelismo está bem ligado à questão do latifúndio. Isso é um problema brasileiro. E teve um tempero dentro dessa violência social, que é o cangaço. Então, os romances de 30 cruzam com esses tipos curiosos, né? E com um componente mais interessante aí, a questão da religiosidade brutal, estúpida, o chamado catolicismo bruto. Você ia a pé daqui até o Canindé, ou até Juazeiro, você imagine que coisa absurda, né? Mas tudo isso está dentro desse misticismo todo, né? Aí, olha o misticismo aí. Os escritores do ciclo da seca, assim como tem outro ciclo que é da cana-de-açúcar, outro ciclo famoso que é o do cacau, né? Eles vão pontuando o Brasil nessa parte do norte, nordeste. Porque até um certo tempo o Brasil era dividido sul e norte. Depois é que foram dividindo em regiões, né? E ficou mais localizado nordeste essa situação. Bom, e o José Américo de Almeida publica A Bagaceira em 28, Raquel de Queiroz em 30, publica O 15, uma obra curiosa, né? Gilberto Freire publica uma obra de sociologia muito famosa, Casa Grande e Senzala, em 33. Vale a pena, hein? Eu tenho uma edição muito especial do Casa Grande e Senzala, né? As comemorações, né? Em 2013 saiu essa obra, né? Comemorando aí os 80 anos, uma obra impressionante. Esse período de 30 a 45 é a chamada Era Vargas, olha aí. O autoritarismo, a ditadura, o Estado Novo, né? Até terminar a Segunda Guerra Mundial. Olha, Terceirão, tem coisa boa aí, hein? É o romance de 30. Né? O romance regionalista de 30. Ou ainda o neorrealismo. Eles captam isso numa linguagem marcada de tensão social, de tensão política. Vamos conhecer isso com muito cuidado, porque constantemente esses escritores estão nos concursos. E o Enem se aproxima, hein? Rapidinho, nós estamos aí já passando da metade do mês de agosto. Entra setembro, aí até outubro, fechou. Vamos para o Enem, o terceirão aí, né? Então, se aproveite bem essas explicações gerais de contexto, né? Para inferir. E aí vem os textos para a gente complementar com questões, né? Valeu, então? Chegou aqui o nosso convidado maior do chamado Romance de 30, né? Graciliano Ramos, né? Nasceu no finalzinho do século XIX, 1892, foi a óbito em 1953, né? Aí, não é? Muito famoso escritor, né? Muito severo, muito sério, né? Autodidata, aprendeu idiomas, foi tradutor, jornalista, jogava xadrez no interior de Alagoas. Pode um negócio desse? Ele jogava xadrez com ele mesmo, ele ficava de um lado, movimentava as peças, ia para o outro lado, movimentava com ele. Que curioso, que ele ia jogar com quem no interior do Nordeste? Mas ele era uma super inteligência, né? Ele é de Quebrangulo, uma cidadezinha do interior de Alagoas, né? E então, e depois se meteu com política, foi prefeito de uma cidade chamada Palmeira dos Índios, né? E aí onde está?
Aí a questão partidária era muito forte. Dentro do governo Vargas, paciência. Depois que ele saiu, foi preso. Né? Não cursou nenhuma faculdade, né? Um detalhe muito curioso. Tipo Machado de Assis, né? Autodidata. Aí transferiu-se para o Rio de Janeiro, né? Transferiu-se para o Rio de Janeiro, tornou-se um jornalista muito famoso, se meteu em política também, e foi preso pela ditadura Vargas. Né? Passou um ano em prisão, aquela coisa toda, sem processo. Então, o autoritarismo é assim, sem processo. Né? Resultado, que foi que aconteceu? Ao sair da prisão, ele escreveu uma obra magnífica, né? Memórias do Cárcere. Olha, Terceirão, eu convido vocês a assistirem a esse filme. Vocês terem uma visão de contexto, uma visão do que é o autoritarismo na obra dele, uma crítica severa que ele faz ao governo Vargas e ao regime autoritário, lógico, né? O filme é bom, muito bom. Puxa aí no YouTube o filme, se tiver a oportunidade, assista a ele. É um filme, é um recado muito interessante, né? Eu tenho uma obra em 2 volumes, lógico, como é uma obra assim, mais do ponto de vista jornalístico e histórico, eu assisti ao filme e depois de ler a obra, evidentemente, bom roteiro, excelente, né? Então convém os alunos do 3º ano, né? Aí a turma aí de Queimada Nova, todo mundo, né? Assistirem ao filme, vale a pena. Uma bela produção, né? Boa tecnologia, né? Bom, ele é um escritor. Vamos botar o verbo do presente, porque a obra está aí. Um romancista muito famoso, né? 2 romances dele estão no topo. Primeiro é Vidas Secas. E depois tem o romance São Bernardo, maravilhoso também, não é? Escreveu contos também, eu tenho o livro de contos dele. Cronista, memorialista e foi um tradutor. Como é que o sujeito aprende um idioma e é capaz de traduzir? É uma coisa mesmo, um grande leitor de romancistas do século XIX, né? Principalmente os russos. Olha, Terceirão, eu li 2 biografias do Graciliano Ramos. Uma do filho dele, imagine, que coisa, né? O Ricardo Ramos. E a outra de um jornalista muito famoso. As 2 biografias, a pergunta é a seguinte: por que você tem que ler biografia de grande escritor? É para você ter uma ideia de detalhes da personalidade do escritor. Porque isso vai para dentro da obra, hein? E, de fato, cada personagem do Graciliano Ramos manifesta um pouco da personalidade dele, né? Ah, professor, e também personagem feminina? Sim. Madalena é uma maravilha, né? Ele manifesta a intelectualidade dele, e Madalena, que era uma professora, né? Que entra em choque com a brutalidade do Paulo Honório, que é o personagem principal e narrador do romance São Bernardo. Evidentemente que ela não suporta essa brutalidade e vai ao suicídio, né? A cultura entra em choque. E perante a força, né? Isso aí é uma crítica ao autoritarismo. Lembre-se que ele foi preso político, né? Então é uma pontinha dessa efervescência da vida severa que ele levou, né? Ele era um homem duro, né? Severo, né? E muito objetivo nas coisas dele. O estilo das obras reflete essa personalidade dele, né? E então ele é um escritor de muita objetividade, muita lucidez, né? Então ele ficou conhecido como um ficcionista muito consciente desse processo crítico, né? Então você tem aí uma obra que a gente chama de tensão, né?
do eu, do escritor, com a sociedade que o formou. Então, todas as personagens que ele cria, né, que monta, traz esse recado de severidade, de choque com a sociedade. Né? E ele era assim. Foram 2 casamentos. Você está pensando que ele se ajoelhou para padre? Está brincando. Ele disse logo: não me ajoelho perante a homem nenhum. E o casamento foi feito ele em pé. A noiva ajoelhou-se, mas ele não. Né? São detalhes da personalidade que você vai encontrar na biografia. Ele disse: jamais vou me ajoelhar para outro homem. É uma atitude muito interessante, muito rica. Né? Até que ponto alguém, porque teve uma formação religiosa, você é obrigado a se ajoelhar para ele? Você está brincando, né? Ele era um homem super intelectual e entendeu religiosamente que não tinha sentido isso aí. Né? Então, nos 2 casamentos, inclusive, a tia da moça do primeiro casamento era um padre, mas ele avisou logo para ele: vou me casar, mas você fica certo que eu não vou me ajoelhar perante você. Olha, é um escritor magnífico, é um nordestino severo, né? Desses que tem uma vida mesmo muito firme. Aí fumava aquele cigarrinho, aquela coisa do politicamente incorreto, um cigarrinho, uma cachaçinha. E aí veio o problema sério depois. Chegou a conta para ele, né? Não teve jeito, foi a óbito. Né? Escreveu 2 obras impressionantes. São Bernardo, em 34, onde ele choca cultura e brutalidade. Né? E Vidas Secas. Olha, o Nordeste vai está envolvido em vidas secas. Olha a interdisciplinaridade com as pinturas do Portinari e do Aldemir Martins, para você ter uma ideia de grande competência desse escritor. Magnífico. Eu faço questão de chamar a atenção dos meus alunos do terceirão aí para a vida e a obra de um grande escritor nordestino, Graciliano Ramos. Né? Viveu no Rio de Janeiro uma vida apertada, né? De jornalista, tanto que ele foi convidado para ser inspetor, né, de ensino, né? E jornalista brilhante, um homem severo, né? Perfeito. Com ele, adulto era na ponta do sapato, não tinha conversa. Mas com as crianças, né, as mulheres, era um homem super educado. Olha que coisa curiosa, né? Mas quem vinha no nível dele precisava tomar cuidado, porque ele chutava, não tinha conversa. Né? Eu li obras traduzidas por ele, né? Mas o que chama atenção no Graciliano Ramos é isso: o grande romancista de São Bernardo e de Vidas Secas. 2 obras que estão na gavetinha de cima desse grau de tensão social e política do Nordeste. Muito bom, terceirão, olha, é prazeroso. E em cima daquela fotografia, olha a arte que foi feita para ele. Né? Nós trouxemos neste Salipe, né, o neto dele. Fez uma bela conferência sobre o avô. Né? O neto dele, já um homem de mais ou menos 60 e poucos anos, né? E narrou curiosidades, filho do biógrafo dele, do Ricardo Ramos. Foi um momento de êxtase no grande Salão do Livro do Piauí. Né? Então, quem foi ao salão, né, e está no YouTube, né? O Salipe está lá, se quiser assistir a conferência do neto dele, né, está à sua disposição. Um escritor essencialmente político. Opa, cuidado, não confunda isso aqui com política partidária, não tem nada a ver. Aqui é a condição humana. É perfeito, escritor. Um grande leitor, um homem de muita cultura. Né? Você viu o detalhe da vida dele, severo e tudo? Concisão na linguagem, sóbrio, né? É linguagem seca. Coisa de nordestino.
abordagem direta, objetiva. A narração dele não tem lenga-lenga. Quase que ele escreve um romance sem palavras. Olha que coisa curiosa, né? Vidas Secas é um livro pequenininho, poucos capítulos, terrível. Olha, Terceirão, a coisa pega legal, hein? Muito equilíbrio, bom senso, exatidão, né? É o estilo dele, né? Clássico, mas também regional. Uma língua portuguesa clássica, mas ele vai misturando com expressões, né, regionais, né? E aqui eu tenho 3 expressões para destacar com vocês, né, sobre o escritor. O psicologismo profundo, né, por isso que ele é o maior escritor desse período. Ironia sutilíssima e um crítico terrível, né? Guarda isso, Terceirão, porque juntando tudo, quaisquer pergunta que se formule sobre o Graciliano Ramos, do contexto e do texto do autor, você tem condições de responder com toda tranquilidade, né? Ele trabalha bem o discurso indireto. Olha aí as aulas da professora Flávia, ou da professora Ildalene, ou ainda da professora Marília, ou ainda do professor Fernando, e o discurso indireto livre. O preferido é este último aqui. Ou seja, o pensamento dele, escritor, e o do personagem, ele faz a fusão disso na linguagem, né? E vai desmontando o personagem. Ele vai desnudando, né, o personagem dele, né? Desnudando, né, esse ser humano, né? Vai pelando, né? Ele vai fazendo uma análise profunda, né, e põe isso na cara do leitor. Aí vamos ver os exemplos de Vidas Secas e São Bernardo. 2 obras que, se você... E tem os filmes, eu não assisto, mas recomendo, se você quiser dar uma olhadinha, né? Tem um filme do São Bernardo, né, com aquele ator muito famoso, Otton Bastos, né? E tem o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, um preto e branco também, maravilhoso, né? Olha, não dá para você não ler ou não assistir. Quase que o professor dá aquele empurrãozinho em você, receba, assista, porque é ali que você vai encontrar alta inteligência, grandes lições, né, da vida do humano, politicamente. Nada de partidarismo, por favor. É um escritor essencialmente político, onde ele expõe a precária condição humana. Valeu, Terceirão, vamos em frente, hein? Obrigado ao nosso diretor aí, o Fernando, diretor de TV, olha aí. O realismo cru. Era isso que eu queria chegar. Essa palavra cru aqui é bem nordestina, né? O apressado não come cru, não tem essa expressão popular. Aqui é o seguinte, não tenha pressa. Vá devagar, leia com cuidado Vidas Secas, que é uma obra perigosa, né? Essencialmente política, porque você conhece uma família, entre aspas, a família. Porque é um grupo de pessoas que não tem acesso à educação, saúde, terra, trabalho. Não tem. Mas está lá a família do Fabiano. Família entre aspas, hein? Quer melhor ainda? Fabiano, a palavra latina, né? Gente, o professor de literatura, nós fizemos curso de letras, estudamos latim, hein? Fabiano vem de fava, alimento. Olha onde é que não vai bater isso aí. Família do Fabiano. Falta alimento, seca, retirante. E tem sim a Vitória. E essa, olha, o nome da mulher do Fabiano, Vitória. É muito, muito delicado, né?
a vitória da vida em meio às grandes dificuldades e miséria. E tem 2 meninos, um menino mais velho, um menino mais moço. Ué, professor, ele não botou o nome não? Que conversa é essa? Que nome? Vai morrer mesmo. E quem é que sabe onde é que tem cartório para botar nome? Se nem família é. Saca aí o politicamente, o sentido do político essencialmente do autor? É isso. Vale a pena. Eu estou estimulando, estou adoçando vocês para vocês chegarem ao grande romance do Graciliano Ramos. Genial. Né? O romance é um romance curioso, a estrutura. São pequenos capítulos, né? 13 capítulos. E ali você tem, cada capítulo é uma célula narrativa, independente. Como se fossem quadros. Um quadro aqui, outro quadro aqui, com a história aqui, a outra ali. Só que o primeiro quadro liga-se ao último. É um círculo. Né? É esperto. Né? Vale a pena, é um livro pequenininho. Repito, terceirão, dá uma olhadinha na biblioteca da unidade escolar aí, do colégio de vocês aí. Se você encontrar o Vidas Secas, ou o São Bernardo, ou o 15, olha, não tem conversa. Né? Pega de empréstimo e no final de semana você traça o livro. Né? Faça boa leitura. Mais conhecimento, mais cultura, mais perspicácia. Né? E aí você tem repertório para argumentar sobre isso. Sobre um tema tão profundo e tão caro para nós nordestinos. Seca, retirante, necessidade, né? E corrupção. Aí vamos ver isso, hein? Tanto com ele, Graciliano Ramos, na questão da movimentação da família, o latifúndio, né? Aquele coronelismo estúpido, violência de patrão com o vaqueiro, olha, por favor, é uma coisa magnífica. Né? Ele mostra essa linguagem, desse chamado realismo cru aqui, né? Porque com ele esse negócio de sentimentalismozinho, coisa de lírico, em meio a essa brutalidade, não tem sentido. É o Graciliano Ramos, hein? Ó, dá uma olhadinha aí, presta bem a atenção, releia o que está aí. E aí, terceirão? Valeu, estamos de volta aí, hein? Houve tempo para você, né, relembrar aí, né, refletir, né? E veja que escritor curioso, né? As grandes obras, né, a literatura brasileira tem esses poucos momentos de grandeza, né? É uma literatura que tem, se você disser que ela é, no geral, é a literatura simples, pobre, sim, mas tem seus momentos de alta, né, de alta frequência, digamos aí. Mas tem um último item aqui que vocês observaram aqui, né? É que todo grande escritor do modernismo, todo grande escritor do modernismo, ele tem uma certa obsessão, né, pela metalinguagem. Aquele sofrimento do escritor, né, na montagem do texto. Né? Tanto faz na poesia, quanto no teatro, quanto na ficção. E o Graciliano Ramos, principalmente nas estruturas dos romances dele, e no desespero do narrador, né, da obra, no São Bernardo, Paulo Honório é que narra a obra, né, em primeira pessoa, ele vai mastigando o texto, né,
se desespera tentando construir o texto. Metalinguagem. Olha as aulas iniciais da primeira série ali, olha aí, não é? Isso vem para a segunda série, chega na terceira série. A metalinguagem é algo meio obsessivo do escritor, né? Ele teimando com a linguagem, né? Teimando com a forma de dizer as coisas, né? É a metalinguagem. Daí, características e temas: seca, retirante, latifúndio, a opressão, corrupção e por aí vai. Ele vai desnudando o personagem e mostrando essas fraquezas, né? E o choque entre civilidade, ou seja, cultura, e a estupidez, né? É uma das coisas que ele mais coloca na obra dele. E a questão da relação do cidadão e o Estado. Fabiano, coitado, apanha do soldado. Fazer o quê? Em vez do Estado acolher, né, o seu ente, né, faz oprimir e causa, né, o furor, a ira. Né. Então tem essa curiosidade na obra dele. Ele é o que, ali, ó, escritor essencialmente político. É exatamente o recado dele. A pergunta seria: quando é e como que um grupo de pessoas pode ser reconhecido como família? É uma perguntinha curiosa dentro do Vidas Secas. Família. Fabiano, Sinhá Vitória e os 2 meninos. E aí tem um capítulo para uma cadela, uma cachorrinha chamada Baleia. Essa baleia, os humanos e o animal ficam no mesmo nível. A baleia. E a ironia com o nome da cadelinha. Uma cadelinha mirradinha, feinha, magrinha, e o nome? Baleia. Mas isso é de uma ironia que eu vou te contar, não é? E olha, vamos ver isso aí de uma maneira mais curiosa, né? Atenção, galera. Nós temos aqui o choque de tensão social, ó, entre o patrão e o vaqueiro. É o ápice do romance, né? Em que depois de muito trabalho, né, o vaqueiro vai fechar as contas com o patrão. Olha o que acontece. Não se conformou, devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do branco, ou seja, do patrão. Cuidado com esse jogo metafórico de branco, negro, que ele usa dentro da obra. O negro aqui, raça, lógico. Preto é que é cor. Não se descobriu o erro. E Fabiano perdeu os estribos. A expressão nordestina aí, ó. Estribos, da profissão dele. Estribo, a cela e tal, que ele era vaqueiro. Passar a vida inteira assim no toco. Expressão nordestina. Entregando o que era dele de mão beijada também. Estava direito aquilo. Trabalhar como negro. Escravidão. Escravidão pode ser branca, negra, amarela, de todo jeito. E nunca arranjar carta de alforria. Ou seja, quando é que eu vou ter as coisas? Se eu trabalho para isso. O patrão zangou-se. Olha a ironia. Quem é que se zanga? Tá brincando, né? É o patrão, né? Repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Olha a opressão, o autoritarismo. Aí o Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Humilhou. Amunhecou. Nordeste. Pancada. Nordeste. Gente, esse escritor é delicioso. Esperto. Olha as entrelinhas, né? Bom, não era preciso barulho não, coitado, se acovardou e
Se humilhou para poder continuar vivendo, né? Vida em bagaço. Olha a bagaceira, olha a intertextualidade das obras e a interdisciplinaridade com a pintura. Eu tirei esse fragmento do livro, da minha coleção. Eu sou só um professor. É pouco dinheiro e pouco tempo. Vidas Secas, Rio de Janeiro, edição comemorativa dos... Ó, isso aqui é só para a delícia do professor se exibir, ó. 80 anos do romance, 2018. Foi uma edição só para colecionadores. Lá, quem adquiriu? Quem? Eu. Abri a carteira. Caro. Mas o prazer de ter um grande escritor desse na minha prateleira, para a gente poder ver a obra, né, mais representativa desse ciclo da seca. Está aí. Tensão social e política. O patrão e o vaqueiro. Atenção, olha aí. Um comentário crítico. Andanças dessa família, né? Fabiano, sua mulher assim, a Vitória, e seus 2 filhos. Mas não tem nome não tem. Quem é que vai registrar gente que vai morrer mesmo? E quem é que sabe que tem que fazer isso? O Fabiano não tem instrução. Se a Vitória também não. Então, vai embora. A cachorra baleia, ainda tem um papagaio para completar, né, a cena, né? Beleza. Terceirão, hoje está com um pequeno TikTok aqui, né? Vidas Secas. Contrastava com a propaganda otimista do Estado Novo de Getúlio Vargas. Com as mentiras e o autoritarismo. É o contraste. Gente, perfeito. Dá uma olhadinha, que coisa, né? Que prometia, aquela época de campanha que você promete tudo no mundo, olha o resultado. O surgimento de um Brasil, né, de escola, educação, saúde no Brasil todo. Isso, ó, o livro só tem mais de 80 anos de publicado, né? Fazer o quê, né? Tá aí. Um país desenvolvido, a minha nossa. E, gente, o livro é uma pancada, né? O Fabiano é apresentado como um ser brutalizado, coitado, animalizado, né? Que enfrenta tudo. Todo tipo de hostilidade do sertão e do patrão, e da humilhação, do Estado e do patrão. 13 capítulos, né? Independentes, né? Que formam um todo orgânico, né? De forma cíclica, em que a família, ó, o que é que eu botei bem aqui entre aspas, ó, a família está em constante fuga. Então, o primeiro capítulo, ele faz um ciclo e se comunica com o último, é o pêndulo, indo e vindo, né? Nessa luta da seca, para se manter viva essa família. Essa família, hein, ó, aspas. Olha, terceirão, tome cuidado, hein, vamos aqui, olha aqui, que beleza. Aí, a charge, a pintura e o texto. Olha que delícia. Olha este estudantezinho, coitado, precário, visão de mundo fechadinha, não é? E a ironia do escritor. Olha o que tem lá fora da janela. Caatinga seca, terra seca, carcaça, osso, né? Nem carcaça, é osso de gado, né? E o menininho, mãe, que cor é essa? Um lápis verde. Olha a ironia, né? Essa charge é de uma beleza, de uma comunicabilidade. É misto aí. Você tem a imagem e tem o texto, né? É muito interessante, né?
esse gênero textual é uma beleza, é um carinho, né? Digamos assim, é um carinho, né? E o chapeuzinho aí do nordestino, né? E cadê a roupinha dele? E o papel? O que é que ele está fazendo ali? Tentando desenhar a nuvem de chuva, né? Que não tem, né? E tem uma rodinha ali que vai simbolizar o sol, né? Por ali. Bom, tá aí a delícia, né? Valeu, meninada! E aqui nós temos um texto, é a questão tipicamente Enem, né? Você tem um texto aqui, você tem as pistas para ir para a resposta, né? Conheci, primeira pessoa. Então, o romance é narrado em primeira pessoa. Conheci que Madalena, a personagem aí, você disse, oxe, Madalena. Por isso que é necessário você dar uma olhadinha na obra, né? O romance é narrado por Paulo Honório. Aqui o personagem, Paulo Honório, né? Do romance, aí já sabemos qual é, né? Olha aí, Paulo Honório, do romance São Bernardo, né? É a personagem que simboliza e representa cultura. É uma professora, pessoa de nível, né? Esclarecida, e que o escritor promove o casamento dela com o brutal Paulo Honório. Essa loucura leva a Madalena ao suicídio. É uma obra impressionante. É o autoritarismo, a brutalidade contra a civilidade. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha. Ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. Ele tentando justificar a brutalidade dele, né? E falando assim, compreendo que perco tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Olha o questionamento da narrativa aí, olha a metalinguagem, né? Para nada. Mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas que me desagradam, não vale a pena tentar corrigi-las. Afasta o papel. Olha o desespero do escritor, isso é metalinguagem. O próprio narrador, que é o Paulo Honório, que não se confunde com o autor, que assina a capa do livro, Graciliano Ramos. Entendendo bem aí? Lá e vai. Infere-se do texto que aqui cada alternativa apresenta uma obra, não é? Mas a pista é Madalena. Então está bem aqui. Porque aqui na letra B, Dom Casmurro, não tem nada a ver. Na letra C, Grande Sertão Veredas, não tem nada a ver. Na letra D, José Lins do Rego, Fogo Morto, não tem nada a ver. Todos aqui mexendo com o regional. Na letra E, a bagaceira. Então a resposta fica bem aqui na letra A. Valeu, terceirão, cuidado, tem que ser esperto, hein? Aqui, quem chegou? A grande dama da literatura brasileira, Raquel de Queiroz, da família do José de Alencar, hein? Primos. Nasceu quando? 1910. Faleceu quando? Gente, bem pertinho, 2003, no ano do primeiro Salão do Livro do Piauí. Raquel de Queiroz, genial, né? Entrou na academia em 77. Cuidado com o 77. Olha o 77. Romancista, contista, cronista, grande leitora e tradutora, hein? Na mesma linha do Graciliano Ramos, mesma linha. Só que tem um detalhe, o olhar feminino.
Só podia. E ganhou o Grande Prêmio Camões de 1993. Escreveu 15, duas grandes obras, né? Memorial de Maria Moura. O 15 é fundamental, né? Vamos ver? Aqui, olha aí, essa charge linda. Aliás, é um design, né? Não é charge não, é um design de Marcílio Godoy. O que é que tem bem na carinha dela? O 15. E forma, de certa forma, um Q aqui de Queiroz, né? E tem um Rzinho discreto de Raquel. E o cabelinho e tudo mais. O 15 é uma obra incrível. Tipo 15, perdão, tipo Vidas Secas. Na mesma linha. Tem o Vaqueiro também, mas só que é o olhar feminino, hein? Você tem Conceição e tem Chico Bento, o Vaqueiro. Seca, retirante, deslocamento, sofrimento. Vamos ver? É agora. É agora, hein? Mas foi em vão que Chico Bento contou ao homem das passagens, a sua necessidade de se transportar para Fortaleza com a família. Só ele, a mulher, a cunhada e 5 filhos. Só. Olha a ironia como é interessante. Só 8. Ai, meu Deus. O homem não atendia. Não é possível. Só se você esperar um mês. Para quem está passando fome. Todas as passagens que eu tenho, ordem de dar, já estão cedidas. Isso é o agente do governo. Corrupção. Presta atenção. Mas meu senhor, é o pobre do vaqueiro, mas meu senhor vê que ir por terra com esse magote de menino, magote, olha a linguagem regional, e da profissão dele de vaqueiro. É uma morte. O homem sacudiu os ombros. Como que diz, estou nem aí. Que morte. Agora que retirando esses luxos, olha a ironia. Esses luxos. Olha a reticência. No 77, opa, não teve trem. Não teve trem para ninguém. É você dar um jeito. Que passagem não pode ser. Chico Bento foi saindo. No 77. É o ano da morte do primo dela, Zé de Alencar. É o ano da grande seca, de muito sofrimento. Mas por que o 15? Gente, em 1915, foi outra seca imensa, terrível. Ela nasceu quando? Volta bem aqui para você pegar em 1910. Ela tinha 5 anos de idade. Começou a escrever o romance dela, ela tinha 16, 17. Publicou aos 20. Todo mundo ficou admirado. Do agente público aí, não é? Na loja do Zacarias, enquanto matava o bicho, tomava uma cachaçinha, o vaqueiro desabafou, né? Desgraçado. Quando acabam espalhando que o governo ajuda. Entrou a situação. Que o governo ajuda os pobres. Não ajuda nem a morrer. Mas o Zacarias, o cara da venda, falou em segredo para ele. Psh, psh, psh. Ajudar o governo ajuda. O preposto, o representante, o agente público, o preposto é que é um ratoíno. Anda vendendo as passagens para quem? Pagar. Até mais. Raquel de Queiroz, com seus 16, 17 anos, escreveu essa bela obra, O Olhar Feminino, né? Nessa situação. Os olhos do vaqueiro luziram. Por isso é que ele me disse que tinha cedido 50 passagens, corrupção. Boca de ceder. Cedeu.
Mas foi mão para lá, mão para cá. Fechou, ó. É exatamente isso aí. O Paruara me disse que pouco faltou para o custo da tarifa. Quase não deu interesse. Chico Bento cuspiu. Gente, isso aqui é interessante, né? Esse cuspe do vaqueiro é o nojo, né, sobre a corrupção do sem-vergonha, né, do preposto do governo. Cambada ladrona. Que belo texto, não é? Aí, o 15, 77. Ah, tá fácil. Grande seca no Nordeste, 77. Perfeito, né? Tem mais, hein? A passagem que melhor caracteriza uma atitude irônica, tem muito, né? Mas tem uma que é mais ainda, né? É quando ele diz que é só ele, a mulher, a cunhada e 5 filhos pequenos. Que beleza! Família nordestina aí, né? É daí para cima, para mais, né? Então você tem aí 8 pessoas, e o pobre como é que vai resolver, né? E tem mais outra, hein? A expressão usada por Chico Bento, com esse magote, olha o magote como é interessante, de meninos. Ora, magote é de garrote, é de cabra, de ovelha, de animal, né? Ele é um vaqueiro, né? Então, a expressão usada, né, revela o quê? Claro, ele é um vaqueiro. Então a influência, né, o repertório dele é esse, né, faz parte, né? É exatamente isso aí. Olha, terceirão, muito bom. 2 convidados de honra, né? 2 grandes escritores, visões, né, sobre o Nordeste sofrido, difícil. São duas obras dentro daquela caixinha ali de tensão social e política. Olha, galera, até o próximo encontro. Valeu, gente. Tchau.